Para você que é empresário, empreendedor, principalmente do middle market, aquelas empresas que já faturam de maneira relevante, acima de 80, 100 milhões de reais, eu vou falar hoje de várias aplicações positivas que operações de M&A podem trazer para o seu negócio. O M&A, ele é capaz de trazer para vocês resultados muito além do crescimento acelerado. Existem resultados qualitativos que eu vou destacar hoje todos para vocês. Meu nome é Eduardo Braia, eu sou sócio da Pro Invest Finance e o que eu trago aqui é um pouco do que eu tenho aprendido recentemente e aprendi também ao longo das décadas da empresa, quando a gente assessorou centenas de empresários e empresas em processos de captação de recursos, compra, venda e fusão das suas empresas. Primeira aplicação positiva do M&A, crescimento inorgânico da empresa. Ele é super usado para isso. Por quê? Porque normalmente para o crescimento inorgânico das empresas, elas precisam desbravar novos mercados, lançarem novos produtos e existe sempre uma curva de aprendizagem. Além da curva de aprendizagem, o que nós aprendemos aí ao longo desses anos todos é que entrar em novos mercados, em novas regiões, é muito trabalhoso. Quando a gente fala do M&A, seja na aquisição parcial das empresas, seja na fusão com empresas, a gente viu exemplos maravilhosos acontecendo. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando as primeiras grandes incorporadoras abriram seu capital aqui no Brasil, elas tiveram que ir para novas praças, para novos mercados. Eu, naquela época, administrava negócios imobiliários no Nordeste, quando eu vi empresas grandes como a Cirela, como a Gafisa, como a Tecnisa, irem para lá e fracassarem na entrada naquele mercado, justamente por não conhecerem os usos e costumes e a forma de fazer negócios por lá. Recuaram as suas estratégias e voltaram àqueles mercados com sucesso, depois de se associarem a empresas locais. Nesse caso, o M&A foi fundamental. Incorporadoras, empresas imobiliárias, empresas que tratavam com terrenos e com propriedades rurais e propriedades também dentro dos grandes centros urbanos. Isso tudo, a operação de M&A acabou viabilizando o sucesso deles dentro desse mercado. Então isso é o que a gente chama de crescimento inorgânico acelerado. Diminui o risco e diminui a curva de aprendizagem quando você está entrando em novos nichos e em novos mercados. A segunda aplicação de M&A, super importante também, é quando o empresário precisa aproveitar uma oportunidade de mercado. Do que eu estou falando? Quando você está soberano no mercado, mesmo que você não tenha um grande market share, mas você tem uma tecnologia, tem reputação e tem respeito, um grande capitalizado ou um fundo de investimento que pretende entrar no seu mercado, pode colocar uma oferta na sua frente. Então, para aproveitar bem essa oportunidade, uma transação de M&A pode ser a melhor alternativa para você. Vender parcial, vender total, como vender? É nesse caso que uma boa assessoria acaba revertendo o quadro e trazendo um negócio maravilhoso quando muitas vezes você recebe uma oferta apenas boa. Você pode ficar dentro do seu negócio durante um tempo, você pode sair com vantagens financeiras relevantes e você pode ainda ser incorporado e assumir um papel bastante relevante na empresa que está te adquirindo. Então, essa é a segunda utilidade de processos de M&A. Aproveitar boas oportunidades que o mercado traz para você, e boas oportunidades normalmente têm prazo de validade. Então é super importante você considerar essa possibilidade dentro da sua estratégia. Outra grande aplicação de ferramentas de M&A para você melhorar os seus negócios é para a inovação. De que maneira? A inovação é algo que hoje é a palavra de ordem em todos os mercados que a gente verifica, que a gente trabalha. Quando a gente fala de tecnologia, nem se fala, mas em todos os outros mercados, em termos de modelos de negócios e de soluções, a inovação, além de ser incentivada com vários programas do governo, a inovação é algo que diferencia e agrega valor à sua empresa. Então, como que você inova? Utilizando o M&A. Você inova comprando empresas ou comprando tecnologias, ou mesmo se você é a tecnologia que pode levar a inovação para um grande grupo, você pode representar o grande diferencial e você pode se aproveitar dessa oportunidade. Como eu disse na alternativa 2, ganhar inovação adquirindo empresas é super importante, mas tem cuidados para isso, porque o pós-merger, o pós-fusão, pós-aquisição é super importante quando você adquire uma empresa,
para agregar inovação à sua empresa. Então, muitos estudos e muitas pesquisas devem ser feitas sobre a empresa e sobre o mercado para ter certeza que o que você está adquirindo realmente vai trazer inovação para dentro da sua casa. Uma quarta situação onde o M&A acaba sendo a melhor solução é quando uma empresa recebe um forte investimento, seja de um fundo, seja dos próprios sócios, e pretende abrir o seu capital depois de determinado tempo. Nesse caso, o crescimento inorgânico ele é quase vital e ele traz uma série de vantagens. O crescimento inorgânico, para quem vai fazer um IPO, ele acaba representando uma oportunidade de multiplicar os resultados de uma maneira bastante expressiva. A gente sabe que os múltiplos que são praticados em bons IPOs, eles são muito maiores do que os múltiplos praticados em aquisições. Então, nesse caso, quem tem o recurso, quem tem um investidor e conhece o mercado, acaba fazendo grandes transações, comprando a empresa de uma maneira conveniente, gozando ainda de todas as sinergias, principalmente as financeiras, e saindo no IPO com o resultado extremamente multiplicado, fruto de uma boa operação de IPO. Uma quinta aplicação também bastante conveniente de M&As no crescimento de empresas é quando a empresa está posicionada num determinado mercado que requer capital intensivo para o crescimento, seja a construção de uma fábrica, seja a compra de tecnologia, seja mão de obra intensiva, seja exposição de caixa. Nesse caso, o empresário pode contar com o M&A na medida em que ele pode selecionar parte das suas cotas de participação, preservando o controle com ele, mas trazendo para dentro um investidor capitalista, que pode favorecer esse movimento de crescimento acelerado. E mais, se esse investidor capitalista tiver alguma sinergia técnica, estratégica ou operacional com a empresa, ele ainda acaba trazendo dinheiro e trazendo clientes novos para a empresa e inteligência de negócios que pode acelerar ainda mais o crescimento e o favorecimento dos negócios pretendidos. Uma sexta aplicação bastante conveniente também do M&A é quando a empresa pretende se internacionalizar. Quando a gente vai para uma praça em regiões diferentes do mesmo país, o M&A já é uma ferramenta bastante importante, mas quando a empresa pretende abrir negócios e desenvolver negócios fora do país de origem, o M&A é certamente uma das melhores ferramentas que existem. Por quê? Porque a empresa adquirida, ela acaba antecipando, abreviando bastante todo o período de aprendizagem. Ela acaba trazendo um conhecimento sobre as regras tributárias que acabam mudando demais de país para país. A parte da cultura local, dos usos e costumes e do modo de fazer negócios acaba vindo junto com a empresa e mais ainda, a empresa adquirida acaba trazendo junto com ela toda uma reputação e um posicionamento de mercado que alguém que pretende internacionalizar pode levar anos e anos e anos e ainda fracassar gastando e expondo muito dinheiro. Uma sétima aplicação é o aproveitamento fiscal, a elisão fiscal. Isso acontece quando em operações de fusão ou em operações de cisão estratégica, de uma forma regrada e conforme a legislação, permite que créditos fiscais e créditos tributários sejam aproveitados de uma maneira altamente eficiente. Normalmente, operações específicas acabam trazendo créditos de impostos que não podem ser aproveitados numa operação tradicional e como operação de cisão ou composição ou aquisição de uma empresa de um determinado setor que possa tirar proveito desses créditos, sejam PIS, COFINS, ICMS, vários outros aí, acabam fazendo com que as margens e a competitividade da empresa aumente demais. E isso acaba gerando um diferencial competitivo tremendo para a empresa que se utiliza desses créditos que não são nada irrelevantes. Muitas vezes a gente está falando de 7, 10, 12% de aumento direto na margem das empresas, fruto de um aproveitamento, de um planejamento tributário ou de uma elisão fiscal dentro da regra, dentro da lei. A operação de M&A permite isso. Uma oitava aplicação super interessante também para operações de M&A é a oportunidade de desenvolver o que a gente chama de cross-selling. O que é o cross-selling? O cross-selling é quando
uma empresa adquire a outra e a adquirente consegue colocar seus produtos nos clientes da adquirida e a adquirida consegue colocar os seus produtos para os clientes da empresa adquirente. Isso acelera muito o processo de crescimento em ambos os mercados, além de permitir, no caso do M&A, também as outras vantagens, entre elas e principalmente as sinergias. Então, o processo de M&A ele favorece bastante o cross-selling. Quando a gente busca exemplos de cross-selling, a gente percebe várias empresas de tecnologia fazendo isso, empresas de varejo fazendo isso. Essa é uma solução que deve ser altamente considerada para quem tem negócios que permitem essa troca de vantagens de empresa a empresa. Uma nona aplicação de processos de M&A é quando uma empresa maior pretende entrar em determinado nicho de mercado com um determinado novo produto. Quando isso acontece, é muito mais conveniente que ela compre uma empresa que já vai bem, que já conhece o seu público consumidor, que já tem uma reputação estabelecida naquele determinado mercado, ao invés de entrar testando, o que levaria uma curva de aprendizagem muito grande. O M&A para esse tipo de situação, ele traz resultados bastante satisfatórios e existem dezenas de exemplos que podem ser compartilhados. E uma 10ª aplicação, a última, mas não menos importante, são os spin-offs. O que são os spin-offs? Os spin-offs é quando uma empresa grande que detém várias linhas de produtos, ela percebe que uma das soluções ela poderia em si se tornar um negócio altamente lucrativo e que, apartado da empresa mãe, teria chances melhores de aumentar a sua competitividade em função até de regras diferentes de gestão e tudo mais. A gente pode citar um caso, por exemplo, da Smiles. A Smiles era uma empresa que pertencia à Gol. A Gol lançou o seu programa de milhagens, mas percebeu que o programa de milhagens em si era um negócio que poderia ficar isolado dos riscos da própria empresa aérea e que teria a oportunidade de crescer, expandir e desenvolver várias frentes de negócios diferentes. Então foi um spin-off que aconteceu alguns anos atrás, como vários outros interessantes. Então o spin-off é algo que demanda as habilidades de M&A, porque você precisa segregar as empresas, pensar de novo no pós-operação de spin-off, e toda essa estratégia deve e pode ser conduzida por especialistas, tanto da área jurídica quanto da área de M&A, que podem antever ou planejar a melhor maneira de fazer esse processo. Bom, hoje nós tratamos aqui de 10 ferramentas que podem ser muito úteis para o empresário quando a gente fala de M&A. Então não se trata só de comprar e vender empresas, M&A é muito mais. Ele pode representar a solução mais estratégica para um momento que para alguns empresários pode acontecer uma vez na vida, pode ser o lance da vida dele. Então boas assessorias acabam trazendo bastante inteligência justamente pelo repertório que cada um tem que atua nesse mercado, podendo agregar bastante valor aos negócios. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deem o seu like aqui, sigam esse canal, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.